Bom, galera, hoje eu quis trazer um extra news pra vocês. Resolvi deixar essa notícia até meio que separada das outras que eu ia colocar no Fast News, porque envolve Undertaker falando sobre algo muito importante, meus amigos. Pois é. E ele fala sobre, claro, a streak dele na WrestleMania, né? E foi uma notícia aí que, passou até um tanto despercebida aí na comunidade de wrestling, mas que a gente deveria comentar sobre ela. Porque ele falou sobre a quebra da streak, né? Quando ele foi derrotado aí, então, pelo Brock Lesnar lá na WrestleMania 30, né? Então eu vou pegar a declaração dele aqui pra vocês, né? É o seguinte, ele fala assim, abre aspas, não sei se Brock era o cara certo. Eu gosto do Brock, eu e o Brock somos amigos, e eu não sei se Brock Lesnar precisava dessa vitória. Então esse é um ponto muito curioso do Undertaker ter falado, né? Porque é uma coisa que, inclusive, recentemente eu, o Pipe, o Samu discutimos aqui no canal, lá no quadro dos donos do ringue, né? Que eu falava, cara, eu não sei se o Brock Lesnar precisa, ou precisava, no caso, derrotar o Undertaker, né? Havia outras maneiras de você impulsionar ele. O próprio squash que ele fez no John Cena lá depois era uma forma de você fazer isso, né? Agora, também tem um ponto muito importante, né? Porque o Undertaker ele continua a declaração dele ali, dizendo ali que o Brock Lesnar já era um superstar genuíno naquele ponto. Então, não sabe se ele precisava disso. Ou seja, o argumento do Undertaker acaba sendo que o Brock Lesnar talvez já fosse grande, então não precisasse derrotar ele. Essa vitória poderia ser para algum superstar aí que talvez precisasse mais aí fazer isso para se tornar um grande superstar ali, um dos grandes nomes, passar meio que um bastão para algum jovem talento, né? Tanto que na sequência da declaração dele vocês vão entender melhor. Então esse é um ponto, por exemplo, que eu não concordo com o Undertaker. Eu até acho que uma das opções para quebrar a streak dele poderia ser sim uma passada de bastão. Mas eu ainda prefiro que, assim, se eu pudesse escolher, a quebra da streak fosse um cara já consolidado, um Triple H, um Shawn Michaels, ou o próprio caso do Kane, que aí é mais uma questão da história em se combinar, né? Ou, não sei, um John Cena para alguns poderia ser. Ok, essa de passar bastão é uma opção que eu acho interessante, mas eu não concordo não. E aí ele falou aí na sequência sobre o combate que ele teve com o Roman Reigns, né? Anos depois ali na WrestleMania 33 ele saiu derrotado. E aí então ele foi e disse que definitivamente o Roman, essa foi a decisão certa. Eu só queria que ele pudesse ter sido o primeiro, eu gostaria de ter invertido eles. Você sabe o que eu estou dizendo? Se o Roman tivesse sido capaz de fazer isso, eu acho que teria aumentado o valor. Então o Undertaker, meus amigos, acabou de dizer recentemente que o Roman Reigns ter derrotado ele na WrestleMania foi uma decisão certa e teria sido melhor se essa decisão tivesse acontecido com ele quebrando a streak, ou seja, Roman Reigns lutando antes do Brock Lesnar contra o Undertaker e quebrando a streak do Undertaker. Pro Undertaker isso teria um peso maior, né? Teria sido mais útil. Então é isso aí, isso aí vai dar o que falar. O Pipe deve estar se arranhando uma hora dessa, porque imagina só o Pipe ter que ouvir o próprio Undertaker mandar uma dessa. Mas não precisa concordar com o Undertaker, né? Tem muitos casos assim, de por exemplo, o Superstar falar que a luta favorita dele é uma luta que a gente nem gostou. Ou que a luta que ele não gostou é uma luta que a gente adorou, né? Às vezes o artista, ele tem isso, né? A obra dele ali é magnífica, mas ele não curtiu, sabe? Tem dessas. Eu não concordo com essa declaração dele. Eu não concordo das duas formas. Nem dessa de que, entre Roma e Lesnar teria sido melhor o Roma quebrar. Não acho. Acho que, como eu disse, como eu defendo que seja um cara mais consolidado, eu acho que o Brock Lesnar tinha mais moral pra fazer isso. Né? Essa de passar bastão, eu não sei se o Roman Reigns é nome pra se passar bastão nesse tipo de situação. Fosse um Bray Wyatt, beleza, combina, personagens ali. Mas o Roman não, o Roman é top guy, né? Passada de bastão pro Roman é quando ele ganha, do John Cena. É quando ele possivelmente ganhar do The Rock, é quando ele ganhar do Triple H, aí é passada de bastão. Agora do Undertaker na WrestleMania não, né? Quebrando a streak ainda, acho que nada a ver. Então, não concordo nem com esse ponto e nem de que foi uma decisão certa. Fosse ali o momento que o Undertaker quisesse se aposentar,
da forma que foi, ok, né? Ele teria parado ali na WrestleMania 33, perdeu pro Roman, depois daquele combate que ele mesmo fala que não gostou muito, né, da qualidade em si. Mas tá, né, deixou o chapéuzinho lá, foi embora. Mas nem sequer serviu pro Undertaker aposentar. Então pra mim foi um combate inútil, não foi uma decisão certa, né? E não teria sido também se tivesse sido o primeiro antes da streak, se ele tivesse quebrado a streak, não acho. Mas é a declaração do Undertaker, tem que respeitar, né? Agora, pensem comigo, o Roman Reigns ficou bastante odiado ali depois disso que aconteceu. Vocês devem lembrar que não conseguia nem promar direito, o pessoal vaiava ele o tempo todo depois de ele ter quebrado a streak do Undertaker. Agora, quebrado a streak do Undertaker, não, de ele não ter quebrado a streak do Undertaker, mas ter ganhado o Undertaker na WrestleMania. Agora, imagina se ele tivesse quebrado a streak. Imagine se ele tivesse quebrado a streak. Aí, meu amigo, aí os caras já teriam invadido a arena já. Ele não ia mais respirar, ele ia ser mais odiado ainda do que foi naquele ano de 2017. Isso com certeza, né? Mas é isso, gente. E aí, vocês concordam com o Undertaker? Vocês discordam do Undertaker? Esse assunto de streak quebrada vai ser infinito, gente. Não adianta, né? O Undertaker tem uma opinião hoje, amanhã ele vai ter outra, a Roman tem outra, o Brock Lesnar tem outra, o Vince tem outra, os fãs tem outra, outro tipo de fã tem outra. Bom, é isso. Um abraço, até a próxima e fui.